gente vai falar agora sobre as medidas de flexibilização em meio à pandemia de coronavírus e como a gente vem mostrando o decreto que o presidente Jair Bolsonaro editou ontem, inserindo academias e salões de beleza na lista de serviços essenciais. Isso continua gerando muita repercussão. Vale lembrar que hoje o país tem mais de 11.500 mortos pela Covid-19 e mais de 168 mil casos confirmados da doença. A gente agora faz o debate 360, hashtag debate 360, você pode participar com a gente. E a gente faz esse debate com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o ex-ministro da Cidadania do governo Bolsonaro, o deputado federal Osmar Terra. Ambos são médicos. Boa tarde aos dois. Obrigado por atender aqui o jornalismo da CNN. Como é que vocês enxergam o isolamento no período da pandemia? Existe a possibilidade de flexibilização de algumas atividades? Academia e salão de beleza são serviços essenciais? Começo com o doutor Geraldo Alckmin. Obrigado mais uma vez por atender a CNN. Boa tarde. Olha, quero cumprimentá-lo, Reinaldo Gotino, Daniela Lima, deputado ex-ministro Osmar Terra, dizer que o isolamento ele é necessário. Um vírus novo, com altíssima transmissibilidade, que atingiu 5 continentes, que não tem vacina e ainda não tem o tratamento adequado, tem vários protocolos. Então, o caminho do isolamento ele é necessário. Claro que ele é penoso. Como todo remédio, ele tem efeito colateral, mas o remédio precisa ser dado, porque o que interessa é salvar a vida das pessoas e evitar um pico muito grande da doença com um colapso do sistema de saúde, como, aliás, aconteceu na Itália. O centro cirúrgico foi transformado em UTI, porque na sala de cirurgia tem respirador, a sala de cirurgia tem ventilador. Então, exatamente para evitar esse colapso e poder salvar vidas, porque pessoas até de mais idade, quando bem atendidas numa UTI com ventilador, elas se salvam. A gente está vendo isso. O que eu lamento nesse fato desse decreto é que o ministro da Saúde, pelo que se vê, não foi sequer consultado. Quer dizer, é inacreditável, não sei como é que o governo federal funciona. Quer dizer, você faz um decreto fazendo um relaxamento, faz um decreto fazendo um abrandamento, sem sequer consultar o ministro da Saúde. Isso não vai ter muito efeito prático, porque o Supremo Tribunal Federal corretamente decidiu que o Brasil é uma federação, o Brasil é a República Federativa do Brasil. E sendo uma federação, os estados e municípios, eles podem legislar. Então, vai depender muito dos governadores e dos prefeitos. Acho que o isolamento vai gradualmente ser reduzido, mas tem que verificar a região, verificar o nível do pico de doença e a possibilidade de atendimento. Ok. Deputado Osmar Terra, por favor, o senhor concorda? Boa tarde. Boa tarde, Rinaldo, boa tarde, Daniela, boa tarde, meu querido Geraldo Alckmin, né? Eu posso dizer que eu tenho uma discordância básica nessa questão. Primeiro, porque a quarentena foi exatamente na quarentena que já morreram mais de 11 mil pessoas, né? Essa quarentena ela não mostrou efetividade, né? Em nenhum lugar do mundo, não foi na Itália, em todos os lugares onde ela foi aplicada, ela não mostrou efetividade. Todos os países atingiram o pico da curva no tempo normal, como se não tivesse quarentena nenhuma, né? E já estão declinando, todos os países da Europa estão declinando. Mas, a duras penas, a quarentena na Itália, quando foi decretada, ela aumentou o número de casos novos, todo mundo encerrado em casa, estado de sítio, e triplicou o número de casos, como se não tivesse tendo quarentena nenhuma. O contágio hoje é maior dentro de casa do que fora de casa. Todas as pesquisas recentes que estão sendo feitas, inclusive lá no Rio Grande do Sul, foi feita uma pesquisa, lá não está circulando muito vírus, mas na pesquisa que foi feita, 75% das pessoas que foram detectadas por exame sorológico foram contaminadas dentro de casa, né? A Itália, a mesma coisa. Nova York, o prefeito agora veio, o governador veio a público reconhecer que 85% das pessoas que foram parar nos hospitais foram contaminadas dentro de casa ou em abrigos de idosos, né? O vírus está em toda parte, o vírus circula muito antes da epidemia ser detectada e ele já está, o número de portadores assintomáticos é gigantesco. 90% das pessoas que vão
ser contaminados pelo vírus não vão sentir nada. Então não adianta trancar as pessoas em casa, não adianta proibir o comércio de funcionar. Tudo isso nunca foi feito, isso é uma narrativa nova de epidemia. Tenho certeza que o governador, quando foi governador, enfrentou algumas epidemias. Eu enfrentei, como secretário de saúde lá no Rio Grande do Sul, 3 grandes epidemias. E não tinha essa história de fechar as pessoas, porque se viu que não adiantava nada. Inclusive, nós chegamos a fechar escolas e reabrimos, porque as crianças se contaminavam mais fora da escola do que dentro da escola. Okay. O que tem é que tomar medidas de proteção do grupo de risco. Esse sim tem que fazer uma quarentena. No caso dessa epidemia, são idosos e doentes crônicos. E o restante da população, quem não está no grupo de risco, usar a proteção, usar máscara, lavar as mãos, manter distância e levar a vida normal. O comércio pode funcionar. Se tu pode ir no supermercado hoje, por que tu não pode ir numa loja do shopping? Doutor Osmar Terra. Eu não vejo problema nisso, né? Então, eu acho que essa narrativa que vem lá de um estudo feito na Inglaterra, que é tudo com uma construção teórica, não tem uma prova científica mostrando que tem algum impacto a quarentena. Obrigada. Só para que a gente possa guardar alguma equivalência de tempo, tá? Então, tudo bem, eu me entusiasmo aqui. Então, já vou aproveitar aqui que interrompi, dar uma boa noite, boa tarde ainda para o senhor e boa tarde ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Governador, a palavra está com o senhor para rebater o que foi dito por Osmar Terra ou concordar, se o senhor quiser, enfim. Olha, o vírus, ele não pega o elevador e chega no apartamento de uma pessoa sozinho. É óbvio que esta pessoa que estava dentro de casa foi contaminada. De alguma maneira o vírus chegou lá. E é isso que está acontecendo muito. Quer dizer, por que no Brasil o isolamento ainda é mais importante? Porque você tem grande desigualdade social, muita pobreza, as pessoas vivem juntas, idosos, crianças, adultos, e a pessoa sai, está com o vírus, não sente nada, não tem nenhum sintoma, mas ela transmite o vírus para outra pessoa e para pessoas, inclusive, idosas. Aliás, quero saudar aqui a iniciativa do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que disponibilizou os CELS para as pessoas que trabalham não precisarem voltar para casa se tem uma pessoa idosa em casa, poderem ficar num outro local durante este período. Então, toda a lógica, nós temos que ter humildade que nós estamos frente a uma coisa que nós não conhecemos. Por exemplo, se dizia que o vírus, ele gosta de clima frio e seco, então não deveria ter na Amazônia, que é quente e úmida. Então, na realidade, humildade. Nós não conhecemos e aí temos que ter prudência, porque é a vida das pessoas. Está errada a OMS? Estão errados todos os países europeus, americanos, nossos vizinhos latino-americanos? Doutor Alckmin, evidentemente que não. Já que o senhor tocou no nome do prefeito, como é que o senhor vê este rodízio que foi implantado em São Paulo? Não tirou a pessoa do carro e colocou ela no transporte público? Olha, eu até fiquei de conversar com o prefeito. Claro que a intenção dele, a intenção qual é? É diminuir as pessoas circulando, menos pessoas na rua, para poder São Paulo estar dentro de um pico em crescimento. É grave a situação aqui na capital e na região metropolitana. Então a intenção foi essa, olha, vamos diminuir a circulação para tentar segurar um pouco o pico, porque gradualmente estão ficando prontos hospitais de campanha, ampliação de leitos, UTI, para poder atender a população. Eu vou conversar com ele para verificar direitinho qual é a avaliação desse trabalho. Deixa eu passar ao mesmo tempo para o deputado Osmar Terra. Por favor, deputado. Olha, eu preciso fazer uma observação aqui. O problema de uma epidemia é que ela ocorre onde o vírus circula mais. O vírus começou lá no interior da China e foi se espalhando usando as rotas comerciais. Antes de ser descoberto, um vírus circula 2 meses antes de ser descoberto. No Brasil, agora está se comprovando que ele estava desde janeiro aqui no Brasil. O carnaval bombou, né? Bombou o vírus, né? O vírus já estava circulando, bombou. Então, os lugares que tiveram um carnaval mais intenso são lugares que têm mais epidemia. E Manaus é a Zona Franca de Manaus. Se tu for num hotel de Manaus, vai ter mais chinês, italiano do que brasileiro durante o ano. Então, os portadores assintomáticos trouxeram o vírus pelas relações comerciais, pelo turismo, pelos eventos, como foi a questão do carnaval. Então, todas as cidades que você vê que tem mais... a temperatura é um fator que ameniza
a progressão do vírus, mas ela não define se vai ter ou não a epidemia. O que define a epidemia é a quantidade de contágio que já teve, né? Os lugares que teve mais carnaval e mais contágio foi o Rio e São Paulo. E antes do carnaval, os governadores diziam que não tinha problema nenhum, né? Que aquele vírus era uma gripezinha, né? Que era um vírusinho e tal, e que não tinha problema nenhum. E o problema explodiu logo depois do carnaval. Então, não vamos subestimar o vírus, mas ele não é um vírus desconhecido. Eu discordo dessa análise, né? Que é um pouco o que o ministro Mandetta também fala, que o vírus é uma coisa nova. Todo vírus é novo numa epidemia. Nenhuma epidemia é feita por um vírus velho. Todos os vírus velhos já têm anticorpos. É um vírus novo. Agora, ele é de uma família conhecida de vírus, coronavírus. Nós temos vários tipos de coronavírus nas gripes de inverno no Brasil. Não é um vírus desconhecido. Já se sabe, a China já fez toda a curva do vírus, o começo, meio e fim, já controlou a epidemia. A gente sabe como é a capacidade de contágio dele, a gente sabe que tipo de efeito que ele provoca, que é os idosos do grupo de risco, as crianças não são grupo de risco, por exemplo. Então, nós podemos lidar com isso de forma racional, sem fechar todo mundo em casa, sem proibir, sem arrebentar com a economia do país. Não está diminuindo um caso. Tu vê o número de mortos e o tamanho que está a epidemia, não tem um caso, não se reduziu nada, não tem curva achatada. A curva está seguindo a curva normal, são 7 semanas, 8 semanas, e dali para baixo ela diminui. Nós vamos terminar essa epidemia no início de junho. Ok, deputado. E não tem achatamento, não tem diminuição com quarentena e sem quarentena, não tem isso. Deixa eu pegar aí de onde o senhor está, o senhor acabou de deixar, falando sobre números, né? O senhor fez uma série de previsões que se provaram equivocadas, erradas, desde o início dessa pandemia. Primeiro o senhor fez uma aposta de que mataria menos do que H1N1, depois se falou em 2 mil vítimas, depois em 4, 5 mil vítimas. Bom, o Brasil já tem mais de 11 mil mortos por Covid-19. Com base em que o senhor se sente à vontade para fazer novas previsões a respeito do comportamento do vírus com esse histórico aí de equívocos? Daniela, não é um histórico de equívocos. Eu fiz uma previsão quando a única previsão que tinha na mídia era de um virologista, que foi inclusive entrevistado no programa Roda Viva e tal, de 1.150.000 mortos. Logo depois a Intercept disse que seriam 432 mil mortos. É tudo para assustar as pessoas estão em pânico. Isso é uma construção teórica que falhou, fake, lá do Instituto lá do Imperial College de Londres, que eles aplicaram no mundo todo. O Instituto Adolfo Lutz de São Paulo diz que morreram 277 mil pessoas em São Paulo. E que fizesse tudo isso que estão fazendo, ia morrer só 115 mil. Isso tudo é para assustar as pessoas, isso não tem cabimento, não tem como ter essa mortalidade. O que eu disse foi que esse vírus tem um começo, meio e fim, que ele termina no início de julho e que naquele momento eu achei que ele podia ser com a mesma mortalidade do H1N1. Só que o H1N1 foi mais lento, ele contamina mais gente. Mas a minha margem de erro da minha previsão, é impossível tu prever uma exatidão, um número desse, né? Vamos combinar, né? Mas a minha margem de erro certamente vai ser muito menor do que as duas outras que tinham, porque não tem nenhuma outra previsão, só tem essas, né? Para assustar, as pessoas estão em pânico. Nós temos que explicar para as pessoas, acalmar as pessoas, ensinar elas como evitar o contágio e como proteger o grupo de risco. É isso que a televisão não está ajudando em nada nisso. Perfeito. Vou passar para o governador Geraldo Alckmin. Há, de fato, governador, no entendimento do senhor, uma disseminação aí de medo, de pânico? Os governadores têm errado quando apontam esses números que foram criticados aí agora pelo deputado Osmar Terra? Não, são os fatos. O deputado Osmar Terra disse que morreriam menos pessoas do que morreram de gripe no Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul, e só gripe. Ora, o ano passado, no Brasil inteiro, morreram 1.100 pessoas pela gripe. Hoje já morreram, até agora, infelizmente, 11.500 pessoas. Isso é um fato. É muito grave. O mundo vive o seu mais grave momento, porque é uma crise de saúde pública no mundo inteiro. Quando teve um coronavírus, em 2002, a SARS, mas ela foi muito localizada na Ásia. Depois, em 2012, a MERS, também coronavírus, mas ela foi muito localizada no Oriente Médio. Quando veio o Covid-19, o SARS-CoV-2, o Ocidente achava, não, aqui não chega. Então, realmente, no começo, todo mundo achou que era um problema mais do outro lado do mundo.
Mas o fato é que estamos frente a um vírus mais agressivo, com transmissibilidade mais rápida e que pegou todo mundo. Quer dizer, não tem... Todos os continentes foram atingidos. Então, a medida recomendada, não por mim, pela Organização Mundial de Saúde, é o isolamento, até passar o pico. Agora, um país das dimensões continentais do Brasil, você vai vendo regionalmente, vai avaliando caso a caso, você vai monitorando esse trabalho. O caminho é a vacina. E aqui eu quero colocar uma proposta. A Organização Mundial de Saúde, quando houve na década de 80 o HIV, que é um vírus também, a AIDS, ela criou um organismo só para cuidar disso. E hoje nós temos 34 milhões de pessoas no mundo vivendo. Então, com AIDS, vivem bem, porque tem remédio. Nós precisamos ter um organismo executivo, uma governança global para detectar e agir rapidamente, porque vão ter outras epidemias. Não vai ser só essa. No mundo globalizado, um dia você está na China, no outro dia em Nova York, na Europa, em São Paulo, você vai ter outras questões de epidemia. Então, há necessidade de um instrumento, e quero lamentar que o Brasil, nem na aliança para a vacina, ele entrou. Quer dizer, totalmente isolado, o mundo inteiro se uniu, país de todos os continentes, para poder buscar rapidamente uma vacina, que é o melhor caminho. Perfeito, governador. Vou passar de volta, então, ao ex-ministro, deputado federal, Osmar Terra. Pegue daí, deputado. Olha, o que eu quero dizer é que o Brasil, ele tem que... O presidente da República está limitado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Então, ele já tinha um decreto pronto para regulamentar toda essa questão do trabalho. O país está quebrando, né? O país... E aqui eu não coloco a vida... a empresa acima da vida. Para mim, a vida é muito mais importante. Se me provassem, tivesse um único trabalho científico, um único, e aí eu pergunto isso ao governador, se tiver um único trabalho científico mostrando que reduz a mortalidade, que reduz, a quarentena reduz a morte e o número de doentes, eu lavo as mãos e não me interessam as empresas, né? Agora, o que nós estamos vendo é uma quarentena só para rico, que fica em casa, né, assistindo Netflix, tomando vinho com a geladeira cheia e com o dinheiro no banco. E a grande maioria da população que trabalha de manhã para comer de tarde está passando fome. Está passando fome. Se não fosse a mesada de R$600 que o presidente Bolsonaro está proporcionando através junto com uma decisão do Congresso, né, mas um valor que ele estipulou, as pessoas estavam na miséria absoluta, né, na miséria absoluta. Não tem isolamento social na favela da Rocinha, não tem isolamento social em Paraisópolis, não tem isolamento social no Complexo do Alemão, não existe. São casas pequenas com muita gente dentro. O contágio é muito mais fácil, as pessoas ficando fechadas 24 horas dentro de casa, do que sair para trabalhar tomando as medidas de proteção, usando máscara, lavando as mãos, os estabelecimentos terem um protocolo que, se eles não cumprirem regras de higiene, fecha. Então, há um outro padrão que tem que se estabelecer. Então, nós temos que ir atrás do vírus, temos que testar. Onde é que estão os testes? Por que o ministro Mandetta não providenciou os testes desde o início? A Coreia resolveu, sem fechar uma loja, sem fechar uma escola, só testando. A Coreia que tem o melhor resultado hoje, um dos melhores resultados do mundo. Os países que não fecharam, não fizeram lockdown e não fizeram quarentena, são os países que têm o melhor resultado no mundo. São vários, não é só um, não é só Taiwan, Singapura. A Suécia não fechou, tem um resultado muito melhor da Inglaterra, que fechou. Então, eu acho que nós temos que aprender com a experiência. Agora já dá para aprender com o que está acontecendo, conhecer melhor até como é que o vírus funciona e não incorrer num erro de fechar, quebrar tudo, quebrar a economia do país para os próximos anos, deixar as pessoas passando necessidade absoluta e sem resultado prático. Está aí 11 mil, 12 mil mortos. Vocês acham que isso é um bom resultado para uma quarentena? Vamos combinar, né? Ficou a provocação. Não funcionou. Perdão, deputado. Ficou a provocação e o senhor fez uma pergunta diretamente ao ex-governador Geraldo Alckmin. Governador, fique à vontade para responder. Olha, primeiro, o mundo inteiro, salvo raras exceções, promoveu o isolamento, porque é evidente que quanto menos pessoas circulando, o vírus não vive fora da célula. Então, se as pessoas não estão circulando, você evita um grande pico. E por que evitar esse pico, fazer o achatamento?
para dar tempo do sistema de saúde se organizar. Por exemplo, aqui em São Paulo foram criados em 50 dias quase 2.000 leitos de UTI. Imagine se não tivesse esses 2.000 leitos de UTI, o caos que nós estaríamos vivendo. E é exatamente proteger o mais pobre, porque é o mais pobre que está morrendo. Aliás, a desigualdade social vai vir para o centro da mesa, para o centro da agenda do mundo inteiro, e principalmente no Brasil. É a população mais pobre que está morrendo. Nós precisamos ter um sistema de saúde organizado. Eu fui relator da Lei Orgânica de Saúde, da Lei 8.080, nós temos que fortalecer o SUS, Governador, porque essas epidemias vão caminhar e defendo, sim, responsabilidade. Geraldo Alckmin, o senhor estava com a palavra, eu já vou emendar a próxima pergunta, então o senhor pode concluir seu raciocínio e já emendar a resposta. Decreto do presidente, ele voltou a falar sobre isso agora, salão de beleza, barbearia, academias, são serviços essenciais? Esta é a pergunta. Se o senhor fosse governador hoje, esses serviços voltariam a funcionar? Na capital, não, porque agora o estado de São Paulo tem 645 municípios. Então você pode analisar caso a caso. Agora, em locais que você tem uma epidemia crescente, todo cuidado precisa existir. Aliás, quero aqui dizer que nós já temos uma crise de saúde pública, que é mundial, não é só nossa, é o mundo inteiro passando por esse problema. Uma crise social. Foi muito correta a decisão dos R$600 e dos R$1.200. Aliás, o presidente propôs e o Congresso Nacional que aumentou esse valor em comum acordo com o governo. Correta medida. E uma crise econômica. O mundo que crescia 4% ao ano vai cair, o mundo inteiro, o PIB mundial, 4%. E o Brasil criou uma crise política. É inadmissível, quer dizer, ao invés de nós estarmos centrados no combate ao vírus e em salvar vidas, grande parte do tempo é briga política. O presidente precisa unir o país, deixar de lado essa bobagem de comunismo. Precisa dizer para ele que o Muro de Berlim caiu faz 30 anos. A agenda é outra. E o Ministério da Saúde não é problema, como foi dito pelo presidente. O Ministério da Saúde é solução. O que precisa é ter uma boa articulação com os governadores e os prefeitos para funcionar o sistema de saúde e salvar vidas. E muita vida vai ser salva. Deputado Osmar Terra? Bom, eu concordo que nós temos que ter uma união para tratar desse assunto, mas também tem que ter boa vontade dos governadores, né? E tem que ter uma maneira, que o tribunal atou as mãos do presidente para ele poder agir nessa questão, né? Ele tem uma visão que eu acho que é correta, que é baseada em evidências científicas. Eu quero dizer que não há aqui nenhuma discussão sobre méritos científicos, né? Nenhuma dúvida sobre méritos científicos, e há uma convicção de que todas as epidemias, até esta, todas, foram tratadas de uma determinada maneira. Agora, nessa se inventou a tal de isolamento social e cálculo de percentual e tal. Isso não funcionou. São Paulo está com quase 4.000 mortos e prendendo gente na rua, que está andando na rua, porque está andando na rua, prendendo gente que está sentado no banco da praça. Um autoritarismo brutal, né? Sem necessidade. As pessoas não são informadas, elas são ameaçadas, elas são assustadas e ameaçadas todo dia, o tempo inteiro, né? Então, isso não é maneira de tratar uma epidemia. Nós tratamos outras epidemias, resolvemos outras epidemias, sem esse aparato todo de autoritarismo, né? Sem essa pressão em cima da população e sem essa desinformação que a população sofre todo dia por parte da imprensa, né? Que é só túmulos, é só gente na UTI morrendo. Não explicam que essa epidemia termina daqui a 6 semanas, 7 semanas. Por que ela termina? Como é que ela... Eu queria dar uma contribuição aqui para o debate dizendo o seguinte, governador. O vírus circulou muito antes das pessoas... O carnaval bombou o vírus. Antes das pessoas se fecharem em casa, o vírus já estava em toda parte. Já tinha... A probabilidade de ter um portador assintomático na maioria das famílias já existia. E o contágio desse vírus se dá por clusters familiares, em grupos familiares, não é homogêneo, sai uma pessoa por quarteirão e tal. São grupos familiares que se contaminam. E isso que nós temos que cuidar. Nós temos que proteger os idosos, os asilos de idosos que não estão tendo um tratamento adequado por parte dos governadores, por parte dos prefeitos,
né? É a população de risco, é a maneira, usar máscara. Usar máscara funciona ou não funciona? Eu acho que funciona. Se funciona, para que fechar a loja? Ou vocês acham que numa loja do shopping tem mais risco do que no supermercado? Deputado. Não tem, né? A pessoa usar máscara, usar proteção, usar distanciamento, ela pode trabalhar sem grandes problemas. O risco é menor do que ela ficar fechada em casa, tendo a possibilidade de ser contaminada por um parente. Deputado, então, eu acho que essa é a questão que tem que se ver. Obrigada, deputado. O senhor lançou uma série de considerações a respeito de supermercado e shopping, 6, 7 semanas para o vírus se extinguir. Eu vou deixar o governador, ex-governador Geraldo Alckmin, que é médico também, responder as diversas ponderações que o senhor fez e que certamente ele deve ter considerações também a fazer. Olha, o que o mundo fez e orientado pela Organização Mundial de Saúde? Qual foi a experiência no mundo inteiro? Pode pegar dos Estados Unidos, a Europa, a Argentina, que aliás já está saindo já do isolamento. O que o mundo inteiro fez? Diminuir o número de pessoas circulando, porque o vírus fica dentro da célula. Ele fora da célula, ele morre em pouco tempo. Então é de uma pessoa para outra que você contamina. Então você deixa aberto o supermercado, você deixa aberto os serviços mais essenciais e procura evitar que as pessoas circulem. Eu acho que se não tivesse havido isolamento, nós poderíamos estar numa situação muito pior, muito pior. Eu acho que é hora de humildade e prudência. O deputado Osmar Terra disse, olha, não vão ter 2.000 mortos no Brasil. Nós já estamos com 11.500 e morrem 500 pessoas por dia. Ele disse que a pandemia vai acabar na primeira semana de junho. No início de junho vai acabar a pandemia. Mas Deus te ouça que pudesse ocorrer isso. Mas, infelizmente, isso não tem base na realidade dos fatos. Nós estamos no dia 12 de maio. Como é que a pandemia vai acabar daqui 20 dias se ela está subindo e ela ainda vai caminhar por outras cidades do Brasil que ainda não tiveram? Então, eu diria que a prudência, o rigor científico, a ciência, ela deve estar acima de interesse político, né? De briga política, de rivalidade política, de briga de torcida. Agora é hora de humildade, de prudência, de ciência, e a economia não vai retomar enquanto não resolver a crise da saúde. Pode abrir as lojas que as pessoas não vão, porque nós temos que primeiro resolver a crise da saúde e fazê-la com firmeza, com convicção, e aí a economia vai retomar. Aliás, o Brasil tem um diferencial, que é o agronegócio. Esse motor exportador do agronegócio vai nos ajudar muito nesse momento. Ok, deputado? Bom, eu quero só repetir o seguinte, um conceito que eu acho muito importante na questão da epidemia é a circulação do vírus. Não tem epidemia onde não tem vírus, né? Onde o vírus circula mais, onde ele é disseminado mais, tem mais epidemia. No Brasil tem cinco regiões metropolitanas com epidemia. O resto do Brasil tem pouco. O resto do Brasil tem pouca... No Tocantins não tem quase epidemia. No Mato Grosso do Sul não tem epidemia. Nem vai ter, governador. Quando teve a epidemia do H1N1, ela foi no sul do Brasil. No norte não teve, no nordeste não teve. Não tem essa história que em todos os lugares vai ter epidemia. Nós temos 4.000 municípios que não tem epidemia nenhuma, não tem um caso de coronavírus. Está tudo fechado, quebrando, a economia sendo destruída e as pessoas sofrendo, passando fome, né? Porque isso está gerando fome, né? Essa quarentena. Então, o que eu quero dizer é que os países erraram, governador. Uns erraram e outros acertaram. A Suécia acertou, a Coreia acertou, a China acertou. A China fez um lockdown no primeiro momento, que ela não sabia como é que era o vírus. Depois que ela viu que ele se comporta igualzinho aos outros, né, ela abriu. A China não parou de funcionar, não fechou loja, não fechou nada. O resto da China só em Hubei. Né? Então, por que no Brasil está tudo fechado? Por que tem esse descalabro? E se tivesse resultado, o governador sempre pode ser pior. Qualquer coisa pode ser pior. Nós podemos ter um terremoto junto com essa epidemia. Né? Mas a epidemia, o pico está chegando. Não teve achatamento de pico, o pico está chegando no momento certo que a epidemia tem. Tivesse ou não tivesse quarentena. Por que submeter a população a esse sacrifício inútil? Acho que tem que ter máscara, tem que ter distanciamento, tem que ter todos os cuidados, asilo de idosos, os idosos tem que testar quem cuida de idoso, né? Tem que ir atrás do vírus, como a Coreia fez, e não ficar esperando o vírus vir atrás da gente, testar o maior número possível de pessoas. Isso resolve, isso não quebra a economia, isso faz com que a vida continue. Okay. E os melhores resultados foram dos países que fizeram isso. O resto foi um fiasco.
Foi um fiasco, fecharam tudo e piorou. 20 mil mortos só em Nova York. Isso não tem explicação, um negócio desse. E todo mundo fechado em casa. E 85% dos mortos estavam em casa, não estavam na rua trabalhando. Deputado, deixa eu aproveitar aí o que o senhor estava falando e devolver de novo a palavra para o senhor. O presidente Jair Bolsonaro justificou agora há pouco, na entrevista que vocês acompanharam, a inclusão de academias, por exemplo, no rol de atividades essenciais, porque ele disse que é importante para a saúde também, para a gente que quer desestressar. Eu gostaria de saber se o senhor, dado o cenário atual, concorda, vou insistir nesse ponto porque ainda não recebemos uma resposta clara, com a inclusão de academias e que acha que nesse momento também é um ambiente que contribui, né, para a saúde das pessoas. Deputado Osmar Terra e depois Geraldo Alckmin. O problema é que todas as pessoas, e até eu gostaria de ver a opinião do governador Alckmin, quantas pessoas vão morrer nessa epidemia, né? Vai morrer muito mais do que isso? Quantas vão morrer? Né? Se ele concorda que será 1 milhão e se não fizesse lockdown, quarentena no Brasil, seria 1.150.000. Essa é a projeção do Imperial College. Se não for, se fizesse lockdown, como disse lá o Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, que é órgão do governo do Estado, vão morrer só 115 mil em São Paulo. Né? Se ele concorda com essa previsão. Se ele acha que essa está mais correta, a margem de erro dela é menor do que eu fiz. Eu queria ouvi-lo sobre isso. Agora, eu quero dizer que as academias e todas as atividades, se você tomar as medidas de proteção adequadas, elas podem funcionar. Os países que tiveram o melhor resultado, funciona a academia, funciona. Só não pode ter aglomeração, festa, rave, essas coisas não podem ter. Mas enquanto tiver a epidemia andando. O resto, a atividade que as pessoas estão distantes uma da outra, que elas usam algum equipamento, que elas toda hora higienizam com álcool gel, com água e sabão, isso pode acontecer. Foi sempre assim, minha gente. Todas as epidemias foram tratadas dessa forma, foram cuidadas dessa forma. Agora inventaram um vírus que seria o apocalipse, 50 milhões de mortos, que não aconteceu. Né? A China já de saída mostrou que não ia acontecer isso. Né? Okay. E continuaram com o discurso, são 18 meses de quarentena. Pergunta para o governador quanto tempo ele acha que vai ter de quarentena. A proposta do Imperial College é 18 meses de quarentena. As pessoas vão morrer de fome, não vão morrer de vírus. Ok, deputado, obrigado. Governador. Geraldo Alckmin, por favor. Olha, comparar o Brasil com a Suécia, quer dizer, o mundo inteiro está errado? Só o Bolsonaro e o Osmar Terra estão certos? O mundo inteiro está errado? Tem muita gente. A Organização Mundial de Saúde está errada? Os cientistas, a Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, nós precisamos ter humildade. É um momento difícil, nós não conhecemos o vírus, não sabemos nem como fazer vacina, nem como tratar. As pessoas que estão morrendo são as mais pobres. Precisa dar tempo de criar essa rede de UTI. O grande gargalo hoje é UTI e teste. UTI e teste. Nós precisamos garantir que as pessoas que entrarem em insuficiência respiratória tenham ventiladores, elas possam ser atendidas. Você salva a vida. Tem pessoa com 90 anos de idade, ficou 30 dias na UTI e saiu andando. É possível salvar vidas, é nosso dever até como médico salvar. De outro lado, a economia não vai recuperar enquanto a gente não resolver o problema de saúde pública. É um equívoco isso. Nós precisamos concentrar os esforços na questão da saúde. E a outra é aumentar teste. Nós estamos no escuro. Quer dizer, o Rio Grande do Sul fez uma medida correta. Ele, através da Universidade de Pelotas, ele faz como uma pesquisa, e vai casa por casa pesquisando. Então, você monitora região por região, onde você pode flexibilizar mais, flexibilizar menos, e você pode ir gradualmente retomando. É claro que a epidemia não vai demorar 18 meses, né? Ela é um período mais curto, mas nós precisamos também ter cuidado, porque pode ter ondas. A gripe espanhola de 1918 teve 3 ondas. Então, ela pode ter onda. Então, é momento. Olha a Alemanha preocupada. Então, nós precisamos, desse momento, e trabalhar para ter uma solução global. Eu quero deixar aqui uma contribuição. Como a OMS criou uma entidade específica para a AIDS, que é vírus também, na década de 80, o mundo deve se unir para ter uma entidade com poder executivo que possa resolver problema, não apenas monitorar.
como é a OMS, monitorar, mas tem a capacidade de unir forças. Cada país fez o que pôde, de maneira sozinha. Nem a União Europeia agiu em conjunto. Precisamos de uma governança global nessa questão das pandemias, das epidemias. Lamentavelmente, vamos ter outras. Perfeito. 2002, SARS. 2008, HN1. 2012, MERS. 2015, Ebola. 2019, Covid. Vai ter outras. Precisamos ter uma entidade com capacidade global. Perfeito. Governador, vou devolver direto a palavra ao Osmar Terra. O debate está interessante. Só para informar para quem está nos assistindo e para os senhores, neste momento o debate 360 é o 5º assunto mais mencionado nas hashtags, nas redes sociais, no Twitter. Deputado Osmar Terra, a palavra direto com o senhor. Eu insisto na questão da circulação do vírus, né? O vírus está circulando mais fortemente em 5 regiões: São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza e Manaus. É aí que está o grande foco. 85% de todos os casos graves e de necessidade de atendimento maior está nessas 5 regiões. O resto do Brasil, o vírus não chegou. No Rio Grande do Sul, ele não chegou, governador. Ele chegou muito pouco. A epidemia lá é pequena. A primeira pesquisa da Universidade de Pelotas, que foi há 20 dias atrás, deu 0,05% da população com anticorpos para o vírus. A última deu 0,13%. Isso é quase nada, é quase uma margem de erro. Isso num universo desses que foram detectados, 0,13%, 75% se contaminaram em casa, né? Então, mostrando que, mesmo não dando resultado, a quarentena não tendo importância, ela ainda ajudou a contaminar mais dentro de casa do que fora de casa. A Argentina não tem circulação do vírus. Criaram um mito que a Argentina está tendo uma solução. A Argentina tem uma situação muito parecida com o Rio Grande do Sul. Quando teve o H1N1, foi o lugar que teve a pior epidemia do mundo. Foi do H1N1 na Argentina, com a maior mortalidade. E infectou e trouxe o vírus para o Rio Grande do Sul. Agora não tem vírus circulando no Rio Grande do Sul, não tem vírus circulando na Argentina também, nem no Chile, né? Os países da África praticamente não têm o vírus circulando, principalmente da África Equatorial. Aí a temperatura está ajudando, porque não teve a circulação do vírus primeiro, aí a temperatura ajuda mais. Onde tem, a progressão é menor do vírus. Então é importante explicar essas coisas para a população e mostrar que tem um outro caminho, que não é esse caminho da quarentena, que não é esse caminho de fechar. E não é a Organização Mundial de Saúde que é a voz de Deus. A Organização Mundial de Saúde é falha, é política, já está apoiando o projeto da Suécia, já está dizendo que a Coreia do Sul se deu bem, funcionou bem, muito melhor do que os países da Europa, deu um banho de bola nos países da Europa, a Coreia do Sul. Então, eu acho que esses bons exemplos é que nós temos que seguir, não os ruins. Ok. Deputado Osmar Terra, agora a palavra com o doutor Geraldo Alckmin, por favor. Olha, essa era a posição do prefeito de Milão. Milão não para, vamos deixar tudo aberto. E o que se viu foi o caos. É uma coisa de uma gravidade sem precedentes. Então, é hora de prudência, hora de cautela, de humildade frente ao desconhecido, de confiar na ciência. E as pessoas não pegam vírus dentro de casa. Evidente que alguém pegou o vírus na rua e levou para dentro de casa. Esse é que é o problema. Por isso a questão do isolamento social. Se nós fôssemos a Suécia, seria diferente. E quem vai morrer é a população mais pobre. A gente está vendo isso. Quer dizer, aliás, a grande preocupação das pessoas não é nem em pegarem o vírus, mas é em transmitir para o seu pai, transmitir para a sua mãe, para o seu avô. Essa é a grande preocupação. As pessoas não pegaram o vírus em casa. Elas pegaram lá fora, foram para casa e contaminaram quem estava na casa. Evidente que é assim, não tem outra forma. Excelente. Eu vejo que é hora da gente... É claro que vai passar, nós queremos que passe o mais rapidamente possível, que haja liberação, ela será gradual. Vamos pegar o exemplo da Noruega. A Noruega fechou tudo, quer dizer, fez o isolamento. Agora está voltando. Começou pelas crianças pequeninas, das creches. Agora, hoje, no dia de hoje, estão voltando os maiorzinhos, os adolescentes, os jovens. Vai gradualmente voltando. Claro que todo mundo quer voltar à normalidade. Todo mundo quer voltar ao normal, mas precisamos fazê-la com segurança, priorizando a vida
da população. Vamos trazer a temperatura do dia para essa conversa. O presidente Jair Bolsonaro, agora há pouco também, nós inclusive interrompemos o debate para que os nossos convidados, o ex-governador Geraldo Alckmin e o deputado Osmar Terra, pudessem ouvir. O presidente minimizou ali cobranças a respeito da gestão do Taixe no Ministério da Saúde. Nelson Taixe disse que era cedo para fazer qualquer tipo de cobrança. Eu gostaria de ouvir os dois, tanto o governador Geraldo Alckmin quanto o deputado Osmar Terra, a respeito do trabalho que está sendo feito agora no Ministério da Saúde. Comecei no anterior com o Terra, vou agora ouvir o ex-governador. A palavra está com o senhor. Olha, eu não conheço o ministro da Saúde, né? Torço por ele. Acho até que a substituição do ministro Mandetta foi no momento ruim, porque você, no meio da crise, fazer a substituição do ministro da Saúde não é bom, porque quem entra demora até tomar pé das coisas. O presidente Bolsonaro falou agora, na entrevista, acabei de ouvir, de que o Ministério da Saúde é problema. Não, ele não é problema. O Ministério da Saúde é o principal instrumento de solução. Aliás, nós precisamos valorizar o SUS, um sistema único de saúde presente nos 5.570 municípios do estado. Eu não conheço o novo ministro, torço por ele. O que nós queremos é que morra menos gente, que termine logo a pandemia, mas fazê-lo com segurança e preservando a vida das pessoas. Perfeito, deputado Osmar Terra, a palavra é sua. Somos o segundo assunto mais mencionado nas redes sociais neste momento, deputado. Bom, o que eu acho que nós temos que ver em relação ao ministro Mandetta, o ministro Mandetta foi um bom ministro e teve uma boa equipe, né? Isso é bom que se diga, né? O que o ministro Mandetta falhou foi na condução da epidemia, na minha opinião, né? Eu tive essa experiência em várias epidemias e posso dizer isso. A primeira coisa é acalmar as pessoas, né? Quando a tendência da mídia, é natural isso, que isso dá mais audiência, é assustar, né? É mostrar casos graves e assustar. E a função do ministro ou da autoridade sanitária é acalmar as pessoas. A primeira entrevista que o ministro deu foi boa, a segunda ele já disse que ia entrar em colapso a rede. A rede não está em colapso. Tem Manaus, tem um problema, já foi resolvido, Fortaleza já recebeu também o apoio necessário. Não tá, o Rio Grande do Sul, os hospitais estão vazios. Aliás, isso é outro problema. Vai aumentar a mortalidade de câncer. Porque as pessoas estão evitando ir no hospital com medo, os portadores de câncer. É tanto medo que eles veem na televisão, é tanto susto que eles recebem todo dia, estão apavorados, eles não vão no hospital, os hospitais estão vazios. Os leitos do Rio Grande do Sul estão vazios, não tem colapso nenhum lá. Estão vazios, até porque tem pouca circulação do vírus e quem tem problema de outra ordem não vai no hospital. Isso está acontecendo em Mato Grosso, isso está acontecendo em um monte de estados brasileiros. No Paraná, os leitos hospitalares do Paraná estão vazios. Santa Catarina estão vazios. Então, isso mostra que nós vamos ter uma onda de mortes por câncer, por outras doenças, logo depois da epidemia, culpa dessa quarentena, culpa desse apavoramento que está se impondo à população, e que está levando a essa situação. Deputado. Então, eu quero dizer que o ministro Mandetta agiu correto até a condução da crise. Quando na condução da crise ele falhou, ele assustou a população em vez de acalmar, deu uma previsão que a epidemia só termina em setembro. Isso é um absurdo. Eu gostaria de ouvir a previsão do governador Alckmin sobre isso. Até porque isso dá para comparar logo ali adiante, né? E o ministro Taixe, para mim, ele entra como um técnico, acalmando qualquer disputa política e para fazer com que haja um retorno à atividade normal dentro dos princípios da ciência. Deputado, que a ciência não é confinamento. Confinamento não tem prova científica nenhuma que funcione. Deixa eu entrar no lado político. O senhor já foi ministro, o senhor foi cotado, inclusive, para assumir o Ministério da Saúde. Não causou estranheza para o senhor o fato do ministro Nelson Taixe não saber do decreto do presidente sobre academia e salão de beleza? Não tinha que ter uma conversa, uma comunicação entre o presidente e o ministro? Bom, esse detalhe aí eu não sei, né? Eu não posso opinar sobre uma coisa que eu não tenho conhecimento. Mas eu acho que o ministro sabe que a linha do presidente é baseada nessa visão de que a quarentena não está resolvendo, está aumentando o número de casos. Nos 5 lugares onde está realmente ocorrendo a epidemia, e que são os epicentros, e quando termina no Brasil, vai diminuir, vai reduzir muito no Brasil, né? Ele sabe a ideia do presidente, ele foi escolhido em função também de estar de acordo com essa proposta. Eu não sei por que se surpreender com isso. Eu acho que ele não se surpreendeu com essa medida do presidente.
Agora, eu quero dizer mais uma coisinha só que o governador falou, que eu queria esclarecer. Só o ano passado, governador Alckmin, morreram 800 pessoas de H1N1. Só um tipo de influenza, né? Então, morreu muito mais de 1.000 pessoas, morreram milhares de pessoas de infecção respiratória pelos diversos tipos de gripe, diversos tipos de influenza, inclusive pelos diversos tipos de coronavírus. Tem 4 coronavírus que causam síndromes gripais e podem matar nos invernos do Brasil, principalmente no sul do Brasil. Governador? Olha, em relação ao governo federal, eu fiquei durante Gotino, Daniela, Osmar Terra, um ano praticamente meio recolhido, torcendo até pelo Brasil. Acho que é importante, a gente tem que aceitar o resultado da eleição, o povo sempre tem razão, torcendo pelo governo. Cheguei até a ir ao presidente da República quando ele me convidou para conversar sobre a reforma da Previdência, enquanto presidente do meu partido. Agora, é lamentável como o governo procede. Quer dizer, como é que pode, numa crise dessa gravidade, que morrem 500 pessoas, 700 pessoas por dia, o presidente fazer um decreto sem ouvir o Ministério da Saúde? Mas é inacreditável uma coisa dessa, quer dizer, o improviso, a maneira como as decisões são tomadas, não é crível isso. Quer dizer, nós deveríamos ter um grupo de cientistas presidido pelo Ministério da Saúde, de pesquisadores orientando o governo nas suas melhores decisões, dando base científica, não na canetada e ainda no confronto com governadores e prefeitos. Tudo é política. Não, não. A política é um instrumento, é uma ferramenta para servir as pessoas, não é para ribalta, para discurso, para briguinha, para ganhar voto ou perder voto. Não, a política é para servir a população. Nós passamos por um momento grave, se Deus quiser vai passar, mas temos que passar com o mínimo de mortos. Imagine se, nós estamos tendo 11 mil mortos com a quarentena, imagine se não tivesse. Evidente que teria muito mais vírus circulando e o Brasil teria uma situação muito pior. Deputado? Eu acho que a vida está mostrando, não tem um trabalho científico mostrando que dá certo a quarentena, é uma invenção teórica que se aplicou no mundo, assustaram os governantes e disseram, ó, no teu país vai morrer 2 milhões de pessoas, se tu não tomar nenhuma medida, não fechar tudo, possivelmente por 18 meses vai morrer 2 milhões de pessoas. Qual é a decisão do governante? Ele vai pagar para ver? A tendência é pegar carona no medo, né? Todos pegaram, uma boa parte pegou carona no medo, outros não, em outros países não, mas boa parte pegou carona no medo. Fechou porque, pelo menos se morrer 2 milhões, não vão poder dizer que eu não fiz nada. Essa é a ideia que levou essa onda de... Não tem nada a ver com ciência isso, não tem nada a ver com ciência, foram decisões políticas. O presidente Bolsonaro tomou uma decisão corajosa de não defender isso. Pode parecer, inclusive, impopular, porque as pessoas acham que quem está fechando tudo está mais preocupado com a saúde delas. Quando elas estão se contaminando em casa, quando o vírus está circulando em toda parte, quando não estão tomando medidas de teste, de testagem da população, quando não estão usando máscara de maneira generalizada, né? É isso que tem que fazer. São medidas que realmente funcionam e que os países que tiveram melhor resultado fizeram. E não pegar carona no meio. Hoje é muito fácil fazer discurso em cima do medo que as pessoas têm. Mas será que... E onde é que está a ciência aí? Está no resultado? As pessoas têm que ficar assustadas ou elas têm que ser informadas para poder decidir livremente e conscientemente o que elas têm que fazer? É isso que está faltando no Brasil. Deputado, deixa eu voltar com o senhor um instantinho. Hoje o partido do senhor anunciou uma... Quer dizer, o partido do senhor tem dito, né? Que, defendido as medidas da OMS, o uso de máscaras, o isolamento social, o MDB se posicionou, inclusive, contra a saída do Mandetta naquele momento da crise. Por que é que o senhor acha que o discurso que o senhor vem fazendo com tanta ênfase, de maneira tão incisiva, não consegue mobilizar nem o próprio partido? Olha, como eu disse, os políticos tendem a pegar carona no medo, né? E tomar medidas que são mais convenientes. No Ibope, eles não seguem a pesquisa científica, eles seguem a pesquisa de opinião.
Eu respeito isso, se eles mas ali adiante, mais umas semanas, mais um mês, 2 meses, isso vai ficar claro quem é que tinha razão, quem é que não tinha. Eu não estou preocupado em ter razão, eu estou me baseando na experiência que eu tive, que eu sou obrigado a falar num momento de crise tão grave. Se eu ficar quieto, seria uma omissão imperdoável. Eu estou no meu fim de carreira, eu estou com 70 anos, eu estou terminando meu ciclo político. Eu quero deixar uma mensagem que ajude a população e não piore a vida das pessoas, né? Então, eu quero dizer que eu fui contra o partido em vários momentos. Eu tinha minha opinião. Eu fui a favor do impeachment da Dilma, o partido era contra. Eu fui contra o partido ser vice da Dilma, o partido ganhou na convenção que tinha que ter o Michel Temer de vice, né? Eu apoiei o Geraldo Alckmin, ele sabe disso, né? O Geraldo Alckmin é uma pessoa que eu respeito muito. Eu divirjo da opinião dele em relação à epidemia, mas eu apoiei ele para presidente da República como deputado, né? E defendia o Rio Grande do Sul. Se dependesse do Rio Grande do Sul, ele teria sido o presidente, não o Lula. Talvez o Brasil estivesse muito melhor, não sei, entendeu? Eu acredito que podia estar melhor. Então, eu acho que nós temos que ter uma postura diante do mundo, diante da realidade, falando pelas convicções que nós temos. É preciso ter coragem para falar o que eu estou falando também, se vocês pensam que eu tenho apoio popular falando isso. Muita gente está muito assustada, o povo está muito assustado e desinformado. Então, é muito difícil uma pessoa pensar cientificamente, testar, ver se está acontecendo. Eu, quando fechei escolas no H1N1, no Rio Grande do Sul, eu fui testar. Nós fizemos um acompanhamento com pesquisa científica. Nós vimos que não adiantava nada. Reabrimos as escolas. Aí os prefeitos se recusaram. Okay. Alguns prefeitos se recusaram a abrir. Sabe o que eles me diziam? A única maneira que eu tenho de mostrar para a população que eu estou ajudando ela é fechando a escola. Se eu abrir a escola, eu não vou ter discurso nenhum. É isso que está guiando a política no Brasil hoje. Infelizmente, né? Não é a ciência. Deixa eu passar direto ao governador Geraldo Alckmin. Está tendo politização do medo, do pânico, governador? O senhor vê seus colegas de partido, enfim, colegas deputados, senadores, governadores e prefeitos fazendo politicagem, palanque com a crise? Olha, eu vejo que há 2 questões. Primeiro, ninguém é dono da verdade. Então, você pode ter opiniões divergentes. Isso faz parte da democracia. Agora, quero lamentar a postura do governo federal, primeiro que faz uma mistura entre o público e o privado, e depois a maneira autoritária com que age, pouco afeito ao diálogo, e de outro lado essa crise política permanente, né? Permanente, quando no mundo as diferenças ideológicas estão diminuindo. Se você pegar nos Estados Unidos a diferença entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, as diferenças estão diminuindo. Então, no momento em que o mundo inteiro tem uma diminuição das diferenças ideológicas, o que é prova de maturidade, o Brasil está tendo um retrocesso, na medida em que fica essa briga política, né? Permanente, estimulada, inclusive, pelo presidente da República, pela sua postura. Em relação à melhor maneira de enfrentar a pandemia, eu não sou dono da verdade, não sou nem infectologista, não é a minha especialidade. Mas nós temos que basear na experiência do mundo. Está errado o Japão, a China, a Europa inteira, os Estados Unidos, a América Latina, os cientistas, os pesquisadores. Eu acho que é hora de prudência. Vai passar, vai ter a abertura, vai ter, o isolamento vai diminuir, mas nós precisamos fazê-lo com cautela, estimular, né, aglomeração, estimular que isso aí é uma gripezinha, que não é nada, que não vai acontecer nada, contraria os fatos, né? Lamentavelmente, os fatos são o seguinte: estão morrendo os idosos, as pessoas com comorbidade, os mais pobres, e é dever da medicina protegê-los da melhor maneira possível. Deputado, não faltou uma conversa lá atrás, no início da pandemia, entre o governo federal e os estados e municípios? Olha, eu acho que o presidente até tentou, né? Mas houve uma mobilização dos governadores para tomar iniciativas autônomas, né? Como já havia no Nordeste, já criaram, inclusive tem todo um consórcio do Nordeste e tal para tomar medidas, que tem cunho político, é claro, né? Cunho político de oposição. E outros se mobilizaram, se juntaram para tomar uma decisão. Quando o presidente falou que a quarentena não era a solução, que tinha outras formas de enfrentar a epidemia, com todos os cuidados necessários, protegendo as pessoas, protegendo os grupos de risco,
mas não deixar a vida parar. Ainda não tive a resposta, não tem previsão a quarentena. É um vírus novo, é todo um discurso que não tem visão de futuro. Quando é que termina? Eu estou dizendo, eu estou correndo risco. Eu estou dizendo, ela tem toda a curva de epidemia viral, ela tem em torno de 13, 14 semanas. Nós estamos na 7ª semana. É isso que acontece. E depois ela vai caindo. Por que ela cai? Porque nas regiões que está ocorrendo a epidemia, mais da metade da população já foi infectada. A quantidade é gigantesca. Estão falando em 150 mil pessoas testadas. Isso é uma minoria das pessoas que têm o vírus. Provavelmente pela letalidade que esse vírus tem, que é 0,05 ou 0,1, né? 0,1, esse vírus, o número de pessoas que vão a óbito, e eu lamento muito, porque a vida não tem preço, né? Mas os vírus fazem essa contabilidade, né? Okay. Se pegar o cálculo da letalidade, nós devemos ter hoje no Brasil 12 milhões de pessoas já contaminadas com o vírus. 12 milhões, não é 150 mil. Só que a maioria não está sentindo nada, e está transmitindo, e está em casa, está com a família, está aqui, está lá. Tem então, um estudo? Isso. Quando chegar em 50%, na região que está afetada, não é em todo o Brasil, na região que está afetada, para de crescer a curva, aí o pico da curva e depois começa a descer. Aí mais 7 semanas, 6, 7 semanas. Antes de passar a palavra... Agora eu quero ver a previsão da quarentena. Antes de passar a palavra, esse número que o senhor passou tem algum estudo, só para a gente entender? Hein? Esse número que o senhor passou tem algum estudo ou não? Todas as curvas são assim, é só ver as curvas. Todas as curvas, tem estudos publicados, tem cálculos feitos. Inclusive o cálculo da quarentena leva em consideração o que eu estou falando. Só que eles acham que tem que achatar a curva. A curva não pode ser muito aguda para ter a rede hospitalar suportar. É um discurso teórico também, que o vírus não dá bola para decreto do governador, o vírus está contaminando todo mundo no tempo mais rápido possível. Perfeito. Ele vai chegar no pico da curva e vai cair, é isso. Pega a curva da gripe espanhola, pega a curva da Alemanha hoje, a curva do vírus na Alemanha, pega a curva do vírus na China, pega a curva do vírus na Coreia, pega a curva do vírus na Itália, todos são assim, subiram em 7 semanas e depois estão começando a descer, está caindo no mundo todo a epidemia. Não é só no Brasil que vai cair. Deputado, ao mesmo tempo, a gente passa para o governador Geraldo Alckmin. A mesma pergunta, faltou comunicação ou falta comunicação neste momento, ou deveria ter acontecido lá atrás, entre governo federal, estados e municípios, para que a gente tivesse tido uma outra conduta no combate ao coronavírus? Não há dúvida, quer dizer, é momento de união, é momento de deixar de lado rivalidade política e somar esforços na questão do combate à pandemia, que tem 2 grandes gargalos. O primeiro é a UTI, quer dizer, é preciso ampliar o número de vagas, os hospitais de campanha, ampliar a possibilidade de ventiladores. O segundo é teste. Nós deveríamos estar fazendo teste num número muito maior do que o que é feito hoje. Só é feito a quem tem sintoma. E o rico está fazendo o teste. Ele paga, vai lá e faz o teste. Mas tinha que ser oferecido de graça para a população a questão do teste. Imagine, uma pessoa já pegou, já está imunizada, está liberada. Ótimo. Agora, do jeito que é feito sem teste, as pessoas ficam em casa que às vezes já estão imunizadas e está indo para a rua quem pode pegar. Então, mas eu diria que o que o mundo está fazendo? Evita de muita gente na rua, ou seja, de ter uma circulação muito grande até passar o pico. O que o mundo está fazendo? Deixa passar o pico. Depois que passou, vai liberando. Isso está acontecendo agora na França, está acontecendo na Itália, está acontecendo na Europa. Então, nós precisamos, vai liberar. Vai voltar o comércio, vai diminuir o isolamento, mas nós precisamos de cautela. E qual deve ser o critério? O critério não deve ser pressão, nem de um lado nem do outro. O critério deve ser científico, segurança com a vida das pessoas. À medida que pode, você vai liberando, vai com segurança. Olha, está passando o pico. Agora, no momento que está crescendo, eu levei um susto no sábado, quando olhei 790 mortos num dia. Quer dizer, nós estamos longe de passar o pico. Queremos que passe amanhã, para ir liberando. Agora, precisamos preservar a vida da população. Perfeito. Governador Geraldo Alckmin, deputado Osmar Terra, nós temos 1 minuto, mas olha, eu juro, eu estou com o cronômetro na mão para cada um, para considerações finais. Peço, por favor,
a compreensão de vocês. Deputado Osmar Terra, podemos começar as considerações finais com o senhor, por favor? Está aqui. Tudo bem. Eu só quero dizer que esta epidemia, ela tem começo, meio e fim. Ela está seguindo uma trajetória que independeu da quarentena, né? A quarentena só trouxe sofrimento, desemprego e sofrimento para os mais pobres. Quem tem dinheiro no banco e geladeira cheia está curtindo a Netflix, né? O resto a grande maioria não está curtindo nada, né? E está sofrendo muito. Então tem que acabar logo a quarentena, tem que voltar logo ao que seja de maneira planejada por região, não, tem que voltar logo a funcionar o país. Cada dia que passa são milhares, talvez no futuro milhões de empregos perdidos, né? Então nós estamos vivendo uma situação única. Nós não vamos melhorar apertando a quarentena, quer dizer, o direito das pessoas. As pessoas têm que ser bem informadas e não pressionar, e não presas porque estão andando na praia. Imagina prender uma pessoa que está correndo na praia sozinha. É o lugar mais seguro do mundo contra o vírus. Não tem lugar mais seguro contra o vírus que correr na praia sozinho. Deputado. Ou estão sendo presas. E não pode, as pessoas têm que ter liberdade de decidir. Eu vou ter que interromper liberdade o senhor, que eu falei que era um minuto justinho, passou bastante. Governador Geraldo Alckmin, por favor. Olha, agradecer o convite, cumprimentar o deputado ex-ministro Osmar Terra, agradecer a você, Daniela Gotino, e dizer o seguinte: em casa, pessoa em casa não vai pegar o vírus. As pessoas que pegam o vírus, e eu conversei com muitos pacientes, eles dizem, eu até sei onde eu peguei, foi naquele casamento, foi naquela festa, naquele lançamento. Nunca ninguém falou, peguei dentro de casa. Então, a pessoa que está em casa e que não tem contato com outras pessoas que estão na rua, ela não vai pegar o vírus. E o que nós queremos é exatamente proteger a população. Se Deus quiser, vai passar, queremos que passe rapidamente, mas esse momento é momento de resiliência. Vamos ter força que nós vamos salvar muitas vidas, não só a nossa, mas a vida dos nossos irmãos também.